bem-vindo a todos e todas a mais um programa Segurança, Saúde e Mineração, do canal Mineral. Nós já falamos de riscos gerais da mineração, de poeira, calor, umidade e ruído, e outros, né? Hoje a gente vai abordar especificamente a questão do ruído, que é um risco físico presente em vários locais de trabalho, e não só, às vezes, no trabalho, mas em outros ambientes. Mas o que é ruído? E qual a importância de sabermos o que é ruído, como prevenir? O ser humano é um ser social. E escutar faz parte do seu processo de socialização, de comunicação. Escutar, e coisa que a gente precisa hoje desenvolver mais ainda, a gente tem falado muito e escutado pouco, né? Mas escutar é fundamental para o ser humano, tanto no trabalho como na sua vida social. Então, é fundamental, a gente entender o que é ruído e como prevenir desse agente tão agressivo, principalmente no trabalho. Mas também, vamos falar um pouquinho aqui do que temos que fazer para diminuir ainda mais os danos causados por esse agente. Mas o que é ruído? Ruído é todo som indesejável. É todo som que nos irrita, que causa e que pode, não necessariamente ainda um dano físico, mas ele causa danos à nossa saúde, ele é gerador de estresse, de mau humor, de cansaço, ainda de questões mais psíquicas. Mas ele ao longo do tempo, a exposição a determinados níveis de ruído, isso vai gerar danos auditivos. A famosa PAI, perda auditiva induzida pelo ruído. Ela está presente em vários locais de trabalho, seja pela movimentação de máquinas e equipamentos, dentro do setor industrial, da mineração, do metalúrgico, da construção. Ela está presente em vários locais, com equipamentos, com processos de trabalho. E a gente tem aí um trator, uma máquina usada, trator não, usado aí na construção de terraplanagem, em várias fases, no processo industrial mesmo, várias atividades são geradoras, beneficiamento, britadores, máquinas, equipamentos, chega a níveis de ruído altíssimos. Também, especificamente na questão da mineração, a gente pode ter ruídos de tamanha intensidade que pode gerar perda auditiva definitiva. É o caso de estar próximo a uma área com explosão, de explosão. O ruído gerado no processo de uso de explosivos é muito intenso. Então, a gente precisa pensar aí nessa questão do ruído. O ruído vai gerar, é muito falado, eu acabei de dizer aqui há pouco, da questão da perda auditiva induzida pelo ruído, a PAI, mas a PAI é a última das consequências que pode aparecer, porque até lá o trabalhador tem perdas auditivas, é lento o processo, ele é progressivo, e quero lembrar que a perda auditiva não há ainda dentro dos nossos conhecimentos, da evolução da medicina, recuperação. Então, por isso, é preciso fazer prevenção. A nossa norma de saúde e segurança do trabalho, a norma regulamentadora do número 15, que trata da insalubridade, os dois primeiros anexos é sobre ruído. Ruído contínuo, intermitente e ruído de impacto. Ela estabelece determinados níveis de ruído e que, quando ultrapassados esses limites, isso configura uma condição insalubre. O ruído acima de 85 decibéis, decibéis é a unidade de medida do ruído, acima de 85 decibéis, para uma jornada de 8 horas, é o limite que é considerado na nossa legislação como uma condição segura. Mas hoje tem vários estudos, vários processos, mostrando que mesmo a 85, o nível de ruído já pode causar dano. E o outro dado importante é que 85 para uma jornada de 8 horas. Quem hoje trabalha 8 horas? Na mineração, nós temos vários locais hoje que trabalham 12 horas. E aí, o nível de ruído é muito maior, é muito menor de tempo de exposição. Eu preciso pensar aí, de nível de que jornada de trabalho,
Muitas empresas trabalham com jornada de segunda a sexta, não trabalham no sábado, então durante a semana a jornada é superior a 8 horas. Isso sem falar a inúmeras horas extras que os trabalhadores fazem. Então é muito comum falar assim, eu trabalho 8 horas e o nível de ruído está 85, está ok. Mas não se leva em consideração nos levantamentos ambientais, nos laudos, né, para fins de previdência, ou mesmo para a questão do pagamento do adicional de insalubridade, que esse trabalhador não trabalha 8 horas, ele trabalha mais. Então, é preciso a gente pensar e ficar atento, né, qual é a avaliação que é feita e quais são os limites. Os aparelhos existentes hoje, extremamente modernos, eles fazem essa configuração e esse cálculo, o que é para uma jornada de 8 horas, quanto é que você está exposto. Mas é preciso considerar que sua jornada, muitas vezes, não é 8 horas. Nós temos hoje, na mineração, infelizmente, muita gente trabalhando 12 horas. Então, eu tenho que calcular isso, qual é o meu limite de tolerância para uma jornada de 12 horas. A nossa legislação ainda traz uma questão de que quando é que eu devo adotar medidas de proteção. É o que a gente chama nível de ação. A 82 decibéis, ou seja, para uma jornada de 8 horas, a empresa já é obrigada a tomar determinadas medidas, determinados procedimentos para proteger o trabalhador. É como se a gente dissesse que tem uma margem aí de segurança, que a 82 até 85 pode já ter, né, alguma variação, algum dano a esse trabalhador que está ali exposto. Então, a gente tem que pensar exatamente nisso, a questão da jornada e a questão... Quero chamar a atenção de uma prática que é um equívoco da engenharia de segurança, de quem faz levantamento ambiental, é que durante as avaliações ambientais se usa um equipamento chamado dosímetro e é muito comum a gente verificar nos histogramas, que é o relatório que sai dessas avaliações de ruído, que foi medido o intervalo do almoço, que foi medido o intervalo do café. A gente não, o intervalo do café até que a gente diria, né, o intervalo do lanche, você está lá na área, negócio. Mas muitas vezes, em especial o horário do almoço, a gente nem sequer recebe horário de almoço. Ou seja, o horário da refeição não é hora trabalhada. E eu tenho que fazer avaliação da jornada de trabalho e não da jornada, do tempo que eu fico dentro da empresa. E lógico que quando eu estou no horário de almoço, muitas vezes eu estou num local de almoço, de refeição, eu estou num local onde o nível de ruído é bem menor. E isso vai interferir nos cálculos. Então, se estão fazendo levantamento ambiental de ruído e colocaram o equipamento em você e não tiraram durante o intervalo de almoço, já pode questionar, porque esse levantamento ambiental não foi feito corretamente. Além disso, a gente tem que verificar se o equipamento foi calibrado, se o equipamento foi colocado correto. Tudo isso faz parte para me poder avaliar. Muito antes de que esses levantamentos ambientais de ruído possam gerar uma insalubridade, um adicional de insalubridade, é importante a gente pensar que perda auditiva não tem retorno. E é uma situação muito difícil, porque a exposição a nível de ruído dá direito à aposentadoria especial. No entanto, se você tiver uma lesão auditiva que já torna o seu trabalho, dificulta o seu trabalho, te coloca em risco e que pode causar danos à sua audição, e que comprova que você está já com perdas auditivas consideráveis, isso não o incapacita, não te deixa incapaz para o trabalho. A Previdência não reconhece, raríssimas vezes ela vai admitir que sua perda auditiva o coloca incapaz para o trabalho. E se você não está incapaz para o trabalho, significa que você pode ser demitido. Você está apto para o trabalho. Se você está apto para o trabalho, a empresa pode te demitir a qualquer momento. Essa é uma contradição que existe. A Previdência reconhece a perda auditiva, chamada PAI, perda auditiva induzida pelo ruído, reconhece que você tem a lesão, sabe que essa lesão é irreversível e que muitas vezes, dependendo da atividade que você executa, ela te coloca em risco de acidente, porque a gente precisa ouvir buzinas, sirenes, ouvir o barulho da máquina, entender as ordens que estão sendo dadas, mas ela não coloca, apesar dessas dificuldades que você começa a ter pela sua perda auditiva,
Previdência não considera isso incapaz, que te torna incapaz para o trabalho. E isso vai gerando, porque se eu sair de uma empresa com perda, posso ser demitido, porque eu tenho perda auditiva. E isso não é incapacitante. Para outra empresa que está me admitindo, pode ser uma restrição à minha admissão. Nós temos milhares de trabalhadores, para não dizer milhões de trabalhadores hoje, que lutam, né, para conseguir um emprego e muitas vezes não sabem que ao passar pelo exame médico admissional, é detectada essa perda auditiva e aí dizem que ele não está apto para o trabalho, que ele não tem habilidades para o trabalho, quando na verdade ele tem uma lesão. A empresa pode contratar um trabalhador que tem perda auditiva, já. Ela vai ter que registrar isso, ela vai ter que acompanhar, vai ter que fazer um programa especial para esse trabalhador e acompanhar com muito mais cuidado, porque caso o seu ambiente também seja ruidoso. Então, são pontos para a gente observar aí. Ela não me incapacita para o trabalho e nem impossibilita que eu vá para um novo emprego, desde que haja controle. Essas são questões para ser feitas. O exame que é para detectar minha perda auditiva é a audiometria. Se faz um exame, né, o exame audiométrico, e vai mostrar se eu tenho ou não uma perda auditiva, ou vai mostrar a evolução dessa perda auditiva. O fato de eu ter perda auditiva não significa que eu estou incapaz, né, pelos conceitos que estão vigentes, inclusive para arrumar um novo emprego. Mas nós temos milhares de trabalhadores, para não dizer milhões, que hoje não conseguem um novo emprego porque têm perda auditiva e muitos deles sequer sabem que é esse o motivo. Fazem todos os testes, passam por todos os processos de seleção na empresa, e logo depois do exame médico, inclusive, né, do exame médico, vem dizendo, a empresa alega que ele não tem as habilidades necessárias para o posto de trabalho. E a gente muitas vezes descobre que a habilidade dita pela empresa é porque ele tem perda auditiva. A empresa pode contratar um trabalhador com perda auditiva, mas é lógico que se ela tem também ruído, processos ruidosos, ela tem que gerar ter um programa de proteção auditiva especial para esse trabalhador, para os seus trabalhadores já com perda auditiva, acompanhando, fazendo exames mais a miúdos, né? E aí eu quero chamar a atenção que o exame médico feito, né, um exame complementar para detectar as perdas auditivas, chama audiometria. Eu faço um exame e que vai mostrar essa perda. A gente, enquanto ser humano que vai envelhecendo, né, enquanto pessoas que vão envelhecendo, tem todo um desgaste do corpo, e inclusive da nossa audição. Mas essa perda auditiva provocada decorrente da idade, pelo desgaste do nosso corpo, é muito diferente da perda auditiva provocada por máquinas, equipamentos, por trabalhos ruidosos. E um bom profissional conhece qual é a faixa da perda auditiva decorrente da idade. O processo é muito mais lento do que uma perda auditiva provocada por exposição a máquinas, equipamentos e outros movimentos. E aí eu quero chamar a atenção, porque a gente fala muito dentro da indústria, dentro da mineração, mas o ruído ele está presente hoje, né, na nossa vida, nos nossos hábitos. Quem é que não tem aí um vizinho que no final de semana é barulhento? Os tráficos, as nossas ruas, né, hoje, inclusive aqui, em especial em Belo Horizonte, já foram feitas avaliações, né, nas principais vias de transporte, as vias, né, da cidade, onde os níveis de ruído são muito similares aos nossos da fábrica. Só que lá eu passo. Eu não fico lá, a não ser que eu seja um comerciário, um bancário que trabalha ali naquela região. Na rua, então, já também está exposto a nível de ruído. Ora, se eu trabalho num local ruidoso, se no meu ir e vir para o trabalho eu passo por locais também que tem ruído, o desgaste e a probabilidade, o aumento de desgaste do meu aparelho auditivo é muito maior. E ainda tem, né, aqueles que infelizmente gostam de uma música meio alta. Quem é que nunca teve um colega de trabalho ou que sentou no ônibus do lado de um jovem com um fone de ouvido, e que você não precisa nem perguntar para ele o que ele está escutando, porque está tão alto, que mesmo ele estando apenas com um fone de ouvido, você sabe que música está tocando, o que está acontecendo. Então, são pontos para a gente pensar. Além do ambiente de trabalho, nós também temos um mundo hoje muito ruidoso. E eu quero lembrar, né, aí falei da questão da Previdência Social,
O trabalho, a exposição a ruído durante 25 anos gera hoje o direito à aposentadoria especial. Daí a importância, né, de se ter todo um levantamento ambiental, um monitoramento, para que esse direito, né, caso esteja exposto a níveis de ruído acima dos limites de tolerância, seja garantido. Uma das proteções usadas, né, para o ideal é que seja feito proteções coletivas ou proteções administrativas, medidas administrativas. As proteções coletivas são mudanças de processo, enclausuramentos de máquina, troca, né, de uma boa manutenção, evita, né, muitas vezes ruídos indesejáveis, troca por equipamentos mais modernos. São medidas coletivas que vão diminuir o nível de ruído em determinado local. Quem é mais antigo não lembra daqueles compressores pesados, grandão, que você sabia onde é que ele estava na fábrica pelo nível de ruído e vibração que ele gerava. Hoje a gente tem no mercado compressores que não tem barulho, ou não tem barulho comparado com os antigos, mas níveis de ruídos aceitáveis. Nós temos equipamentos hoje, né, como, em especial na mineração, máquinas cabinadas, fechadas, com isolamento. Então, são processos, mudanças no ambiente de trabalho que pode diminuir. Também há uma outra questão, que é a diminuição do tempo de exposição. E me preocupa muito hoje os trabalhadores da mineração fazendo jornada de 12 horas. O tempo, perda de ruído, ele é uma relação, e o dano é uma relação de nível de exposição com tempo de exposição. E por último, são os protetores auriculares, seja concho, plug, né, ou aquele de espuma, né, o descartável. Mas esses equipamentos de proteção individual, embora necessários e imprescindíveis para realizar o trabalho em locais sem ruído, eles não são capazes de prevenir 100% a perda auditiva. Porque o ruído, além dele ser transmitido por ondas, né, no ar, ele também já pode chegar até o nosso corpo por vibrações. E o protetor auricular, ele protege dessa forma que o ruído chega por ondas eletromagnéticas, mas ele não protege a gente do ponto de vista da vibração. Então, onde tem ruído alto, normalmente a gente tem vibração. Por essa razão, inclusive, que a Previdência Social não considera que, mesmo a empresa tomando todas as medidas do ponto de vista de equipamentos de proteção individual, que houve uma eliminação desse risco e que, portanto, esse trabalhador que teve exposto durante, né, a sua vida laboral a ruído, ele continua fazendo jus à aposentadoria especial de 25 anos. É fundamental, voltamos a dizer aqui, a perda auditiva ela é irreversível. E por isso a gente precisa prevenir. A gente precisa exigir medidas de proteção coletivas, administrativas, e também os equipamentos de proteção, apesar de sabermos que não é 100% a sua eficácia. Ruído é hoje talvez o agente mais presente em todos os processos de trabalho. Em alguns mais, com intensidades muito maiores, provocando danos muito mais rápidos. Olhe, analise como anda o ambiente seu de trabalho. E um grande macete para saber se o ruído está alto é se você falando, ou se você falando um tom normal, voz, se o seu colega escuta, ou se ele falando, né, sem estar gritando, se está berrando, se você está escutando. Se tiver alguma dúvida, procure um médico para fazer um exame, um check-up da sua audição. Até o próximo programa.